Capítulo 19. A semente. Uma semente não é só uma semente. A semente não demonstra seu potencial enquanto ela é ainda somente um caroço. Por isso você precisa se esforçar, treinar o cérebro para ver a fotografia, para enxergar o final. Isso é tão interessante que você olha para um caroço de manga e pensa, é um caroço de manga. Na verdade, ele nunca foi só um caroço. Aquela manga não foi só uma manga. Ela era uma semente com potencial de milhões de frutos. Depois que mudei meu estilo de olhar, quando vejo uma manga, enxergo nela a sua verdadeira identidade. Uma mangueira. Dificilmente você vai ter que encontrar pessoas que conhecem a sua verdadeira identidade. E quando não sabem quem são, perdem a vida inteira vivendo uma fraude. Aquilo que nasceu para ser uma árvore frutífera se resume em um caroço. A condição que você vive hoje não te define. Assim, como o caroço de manga precisa explodir para tornar-se uma mangueira, você precisa sair dessa condição e explodir a ogiva que habita em você. Vocês entendem essa analogia? Quando você joga um grão de milho na terra, por exemplo, não está vendo apenas a semente, mas um pé com algumas espigas de milho, que cada um pode ter 500 a 800 grãos. Quando olho para os meus filhos pequenos, não vejo crianças, mas homens que estão no estado de criança para, na verdade, ser nações. Eu tive em Jerusalém e cheguei a uma conclusão muito louca. O país inteiro de Israel, desenvolvido e poderoso, é fruto de um cara chamado Jacó, que virou Israel, a nação. Nações começam com uma pessoa, uma semente. É uma coisa bem simples. O seu milhão também só precisa ter uma ideia de R$ 1.000, que é a semente, e vender para 1.000 pessoas, que é o seu milhão. Quando você entende sobre a semeadura e colheita, fica mais fácil saber multiplicar qualquer coisa. Você precisa visualizar o desfrute, lançar essa semente na terra e cultivar até colher o fruto. Como ter uma ideia de R$ 1.000? Produto. Criar um produto, aplicativo, objeto ou evento. Entenda o produto como a criação de algo virtual ou físico. Serviço. Se você pode usar os seus talentos para ensinar os outros, através de mentorias, cursos, consultorias ou organização de eventos. Acesso. Você pode fazer a organização de um evento para 1.000 pessoas com o custo de R$ 1.000 cada acesso. O segredo está na ideia. Essa ideia tem valor, porque você só pode colocar o preço em algo que tem valor. Teve um mendigo que fez o método IP em São Paulo e Deus falou para mim: dá R$ 1.000.000 para ele. Eu pensei, será que o diabo está falando aqui comigo? Só pode. Eu fiz uma pergunta: como dar R$ 1.000.000 para ele? Para fazer isso, esse cara é um mendigo, ele vai torrar tudo. Mas eu sou muito obediente ao que Deus fala para mim. Só que eu pensei que era o diabo na hora. Confesso. Deus me respondeu: dá a semente do milhão. O que é a semente do milhão? Eu perguntei. Ele me respondeu: a semente do milhão é 1.000. Tudo que você tiver dúvida, faça perguntas. Eu perguntei R$ 1.000 em dinheiro e dei na mão dele. E disse: você não pode comer esse dinheiro. É uma semente e a semente precisa ser plantada. Não coma sementes. Pessoas do mundo inteiro ficam me pedindo todo dia pelo Instagram para que eu possa dar o método IP para elas. Só que não tem como você prosperar e colher coisas sem semente. Tem que ter a sua semente envolvida no negócio. Na tarefa vai ter um local para você colocar os tipos de ideias que você precisa ter para bater 1.000.000. Pode estar fazendo sociedade com alguém, estudando algo, vendendo seu network e vendendo seu know-how, seu conhecimento, entre outras coisas. Essa é a semente determinante. Se você não tem ideia, um know-how, para bater essa ideia de 1.000, te sugiro bater uma ideia de 500. Só que nesse caso você vai ter que vender 2.000 pessoas.
É fundamental que você ame a semente, porque a semente tem um potencial todo dentro dela. Ela precisa cair em uma terra boa, precisa de adubo e manutenção. Nessa manutenção, você precisa acompanhar porque o crescimento quem dá é Deus. Deus é quem dá a semente e também o crescimento. Ele só não planta, porque essa é a sua parte. Escolha boas sementes, para não ter um problema na hora de colher. Bora ter uma boa ideia? Daí você me fala, Pablo, se falta a ideia, a semente, eu respondo, conecte-se a pessoas. Para surgirem ideias, você precisa se relacionar com alguém que vai ativar algo na sua cabeça, pois a intenção de dois cérebros produz a semente chamada ideia. Novos caminhos, novas ideias, novas pessoas, novas ações e novos resultados. Tarefa a semente. Você precisa se esforçar, treinar o cérebro para ver a fotografia para enxergar o final. Crie uma ação para visualizar a fotografia em cada área abaixo. A. Financeira. B. Familiar. C. Saúde. 2. Mude o seu olhar. Comece a ver a identidade das pessoas, a identidade das sementes, em vez de ver somente o seu exterior. Liste 3 coisas que você sabia que daria certo antes mesmo de começar, por ter visualizado o potencial da semente. 3. Você já compreendeu como fazer o seu milhão? Agora, qual será o produto, serviço ou acesso que irá transformar a sua realidade? 4. Qual será a data para essa realização? É só colocar a data. 5. Quantas pessoas do seu relacionamento batem o primeiro milhão? 6. Converse com as pessoas que batem 1 milhão e descubra 3 coisas que elas entraram e encontraram. O que você vai aprender com os erros destas pessoas? Eu acredito que você e acredito em você. Escolha 3 sementes, ideias suas, compartilhe com 3 pessoas. Se você chegou até aqui, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe. Terra boa. Existe a boa pessoa que cuida bem da terra. Capítulo 20. A Terra. Qual o nome do lugar que você vive? Esse capítulo é sobre a Terra, o planeta que você mora chamado Terra. Se você pegar rápido o código que estou te falando, vai perceber que o lugar que você vai investir chama-se Terra, pois é o lugar de frutificar. Eu vou abrir a sua mente para uma história que mexeu muito comigo quando eu pensei nela pela primeira vez. Deus nos fez da terra. Ele poderia nos ter feito do minério, do ar, da água, do ouro, do rubi, mas ele nos fez do quê? Da terra. Pare para pensar. Qual seria a lógica para Deus nos fazer da terra? A terra é onde você planta a semente e ela cresce e dá fruto. Deus colocou você na terra. Ele colocou a própria semente da terra e fez você a sua imagem e semelhança. Sêmen, no latim, quer dizer semente. A sua semente dá frutos. Você precisa entender que a terra é produtora e multiplicadora. Ou seja, se você tem a semente e também multiplica, tem lógica para isso para você? Jesus fez uma alegoria em Mateus capítulo 13, versículo 3 a 8. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em um terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou. Pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. A outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescerem, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em uma boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e a 30 por 1. Qual dessas terras é você? Eu acredito que você é uma boa terra para produzir e as pessoas também.
Problema são as crenças. Elas bloqueiam o crescimento e comprometem os frutos. Para a terra produzir 100 por 1, é preciso respeitar o ciclo, ter uma coisa maluca que eu vou te contar. Jesus falou, perdoe uma pessoa 70 vezes 7 por dia. Poucas vezes Jesus soltou cálculos. Neste caso, o resultado de 70 vezes 7 é de 490. Foi esse número de anos que o povo de Israel ficou asilado na Babilônia. Deus deu um comando para eles lá atrás, quando ensinou em Gênesis e Êxodo. Vocês precisam deixar a terra descansar. A terra dava frutos, só que eles não tiraram o ano de descanso e, como consequência, ficaram 490 anos sem a própria terra. A essência do negócio é entender a terra, aprender que isso é poderoso, que a terra precisa de descanso e de sal. As 490 vezes que Jesus falou sobre perdoar alguém no mesmo dia, significa perdoar a mesma pessoa a cada 3 minutos. O que eu entendi com isso? Foi que ele jogou um código na terra. Se você não der o descanso para a terra, não vai ser perdoado. Vai ser expulso e ficar sem ela. Aprenda uma coisa, se você não desfrutar e não descansar, vai perder. Adão estava no Éden e foi expulso da terra. Deus falou para ele, você vai ficar aqui comigo e desfrutar. Só que ele quis trabalhar. Foi lá, caçou confusão com coisas que Deus quis e não queria que ele fizesse. Então ele perdeu a terra. Você está pegando o código ou não? Terra é o lugar de descanso. Se você endurecer o seu coração com alguma coisa, se deixar o solo duro, não cuidar dele, não cumprir as fases de descanso, você vai pagar caro por isso, pois no hebraico, descanso significa desfrute. A propriedade é o acréscimo, mas para você crescer, precisa de uma boa terra. A terra é o coração e o cérebro. Do coração procedem as fontes de vida e o cérebro é o que dá o comando de aceitar e fazer. Se o seu cérebro está pronto para executar e o seu coração é bom, você sempre vai ser uma boa terra. É engraçado que aqui no Brasil você anda em alguns lugares que parecem um deserto do Saara, sendo que meio metro antes deste deserto tem um oásis com coisas verdes planejadas e até na rodovia. Agora, você me explica como existem pessoas prosperando em lugares pobres? A terra é a mesma, só muda quem cultiva a terra. Você pode ter a pior terra do mundo, ou a melhor, mas te falo uma coisa, dá para plantar até na areia. Em Aruanã, Goiás, perto do rio Araguaia, tem a areia e o povo planta mesmo assim. Qual é a desculpa? Você precisa focar na terra, entender de terra, fazer ela descansar e aplicar o mineral que ela precisa. Quem é a terra? Terra são as pessoas. Você tem um sócio. Será que seu sócio é a terra boa? E você é uma terra boa para alguém plantar? Se não for uma boa terra, você anula a semente que cai na terra. Semente muito boa e terra ruim é como 1 vezes 0. O resultado sempre será 0. Já era. Tudo que você multiplica por 0 deixa de ser pleno. Uma semente plena plantada em uma terra ruim é perdida. O que você precisa para se tornar uma boa terra? Tarefa: a terra. Medite por alguns minutos sobre a terra que você tem sido. O que você precisa para se tornar uma boa terra e uma terra melhor? Você tem sido uma terra multiplicadora? Terra precisa de descanso e sal. Quais são as pessoas que representam o sal na terra para você? Qual é o dia do seu descanso? Lembre-se, você precisa descansar. Para identificar se a terra é boa ou não, basta ver se as sementes plantadas frutificam.
As pessoas que você depositou sementes estão dando os resultados esperados? Como? 6. Escreva 2 ações que aprendeu no cultivo da terra. Agora coloque uma data para executar essas ações. 7. Se conecte a 3 pessoas e veja como elas têm cultivado suas próprias terras. Escreva o que você aprendeu com cada uma. Patrocinar alguém não é apenas investir, é acreditar que ele é capaz. Se você chegou até aqui, é porque está gostando deste conteúdo. Inscreva-se, compartilhe, dê o seu like. E aguarde o próximo capítulo, o capítulo 21. Capítulo 21. Os adubos. Adubos são pessoas. Esse capítulo é sobre os adubos. Meu objetivo não é te ensinar a ser agricultor. Fique em paz. É muito pior do que você imagina. Estou apenas usando alegorias para ficar mais fácil na sua cabeça, pois se for tecnicamente falar com você, você vai achar que é impossível. Mas se eu falar de uma forma natural, eu crio na sua mente um pano de fundo. Pano de fundo é utilizado para que as coisas fiquem mais fáceis de entender. Pessoas são patrocinadores. Você precisa listar os seus patrocinadores. Tem um livro meu que chama A Chave Mestra do Universo. Dos livros que já publiquei, recomendo que você tenha esse na cabeceira da sua cama para você destravar essas paradas e entender a ser um patrocinador de pessoas. O que são adubos? Adubos são conexões. Seus relacionamentos são responsáveis por 85% dos seus resultados. Se você não tiver pessoas que batem milhão e que falam de milhão para você, como você vai aprender sobre isso? Vai acontecer algo muito simples. Nada. Você não vai ter com quem conversar. Como vai falar coisas de milhão? Com a sua avó, que não acredita em nada, que ganha uma aposentadoria de R$ 1.600. Muitas pessoas não acreditam nesse negócio de milhão. Só que é algo muito simples, mas para você entrar nisso, primeiro precisa ambientar o seu cérebro. A primeira coisa a fazer é a semente. Você precisa comprar semente de qualidade, que são as ideias. Depois você precisa de uma terra boa, que o cérebro e o coração. Agora você precisa de adubo, pessoas que te patrocinam, possivelmente gente que está com você, que te faz pensar o tempo todo, pessoas que só fazem você ficar maior do que você já é. Você precisa de patrocinadores, porém também precisa conectar pessoas para aprender a patrociná-las. Então você vai chegar em alguém e falar assim: você quer ser milionária? A pessoa vai responder: quero. E você vai perguntar: quanto você está disposto a pagar? Esses dias me perguntaram: o sucesso é para todo mundo? E eu respondi: não, pois não são todos que querem pagar o preço. A sabedoria é para todos? Não, pois ninguém quer pagar o seu preço. A salvação é para todo mundo? Não, nem todo mundo quer aceitar Jesus como Salvador. O reino é para todo mundo? Não, nem todos querem construir a posição de governo que Deus os colocou. A riqueza é para todo mundo? Não. Jesus falou: os pobres sempre tereis convosco. Quando ele falou isso, eu já entendi. Não tem como fazer o mundo todo ficar rico, porque as pessoas vão continuar sendo improdutivas. Você tem pessoas que de fato dão ideias para você? Pessoas que são adubos? Para classificar quem são adubos, você vai lembrar da última 5 que se sentou para almoçar com seus amigos. Dessas 5 vezes que você deve ter encontrado, em média, com 20 pessoas. Dessas pessoas, quantas não ficaram falando da vida dos outros? Falaram só de ideias? Pessoas? Essas pessoas, se existirem, são patrocinadoras, são adubos. Uma tarefa que você vai pedir para você contar uma coisa boa de falar outras coisas com seus amigos. Quais deles riam e quais chorariam com você? Vou te contar a real.
Arrumar gente para chorar com você é fácil, porque o mundo é negativo. Agora, eu quero ver você arrumar pessoas para rirem com a sua vitória. Lembro quando fui bati R$ 1 milhão em um dia de trabalho, e não foi de trabalho físico, mas através de ideias e escalando isso em empreendimentos. Fui contar para um dos meus melhores amigos e ele foi o único cara que vi até hoje sorrir verdadeiramente por isso. Foi massa. Ele sorriu falando, eu vou fazer a mesma coisa. E eu aprovo e apoio ele nisso. Talvez muitas pessoas íntimas não vão gostar disso porque eles nunca conseguiram fazer 1 milhão. É dolorido para eles, pois cada um tem a vida que merece. Eu não sou o mal, mas entendi que tudo o que eu planto eu vou colher. A vida é mais simples do que você imagina, só que é difícil. Simples, pois qualquer idiota sobrevive, acorda todo dia. Agora é difícil porque fazer o que tem que ser feito diariamente, fazer acontecer para viver uma vida que vale a pena todos os dias, isso um idiota não dá conta de fazer. Coloca uma coisa simples na sua cabeça. Você precisa de adubo, mas cuidado com o adubo vencido, e são pessoas que não acreditam mais. E com o sucesso de adubo, pessoas que só dão opinião, mas não ajudam em nada. Desse jeito, você vai matar a semente. Adubo são pessoas, sementes são ideias, terra é o coração e o cérebro. Você vai ter que escolher os adubos. Eu sei que você quer escolher os melhores. Mas posso te ajudar uma dica? Escolha pessoas que já estão dando bons resultados. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Adubo faz total diferença. Faz uma planta que antes dava 400 sementes passar a dar 2.000. Mas cuidado com pessoas baratas. Elas não deixam você bater 1 milhão. Não te deixam fazer nada. Agora, vá fazer as tarefas que 1 milhão está chegando. Tamo junto. Tarefa: os adubos. 1. Quem são os seus patrocinadores? 2. Se conecte com 3 pessoas para começar a patrociná-las. Escreva aqui 2 formas deste patrocínio. 3. Lembre-se da última vez que esteve com seus amigos. Quantas dessas pessoas não falaram da vida dos outros e patrocinaram ideias? 4. Contem uma coisa muito boa que aconteceu com você. Olha 3 amigos e veja quantos deles sorriem com você e se alegraram com o seu crescimento. 5. Desconecte-se ainda esta semana de uma pessoa que é excessivamente tóxica. Esse tipo de adubo mata qualquer colheita. 6. Escolha novos adubos, ou seja, conecte-se e pelo menos 2 novas pessoas que estão próximas a você. Nem todo bem faz bem, nem todo mal faz mal. Se você chegou até aqui, é porque está gostando deste conteúdo. Inscreva-se, dê o seu like, compartilhe e ouça o capítulo 22.